Que coisa boa ver vocês aqui, umas carinhas tão felizes, que sejamos sempre criaturas felizes, né? E quando a gente não estiver tão feliz assim, a gente dá aquele abraço gostoso, né, companheira? E transmite assim aquela energia boa para o outro, para que a gente possamos todos nós nos sentirmos amados, filho de um mesmo Pai, que de misericórdia e bondade está sempre aí, ó, atento às nossas necessidades. Então é isso, gente, vamos ser felizes e estamos muito felizes que vocês tenham vindo compartilhar conosco esta noite, que é sempre muito bom estar nesta casa, na companhia de todos vocês, os nossos amigos que nos assistem de forma online. Nosso boa noite, obrigada sempre pela presença de todos vocês. E vamos assim então nos acalmando, buscando serenizar a nossa mente, o nosso coração. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Pois não, qual é o nome do senhor? Sim, senhor Sérgio. Seja muito bem-vindo à nossa casa. O nome da senhora? Hã? A gente fica meio surdinha aqui em cima, sabe? Dona Vânia, seja muito bem-vinda à nossa casa. Qualquer dúvida, qualquer informação, estamos à disposição, tá? Tem as meninas ali, né? Que sejam muito bem-vindas. Vocês, me desculpe, eu esqueci o nome de vocês, mas vocês já há algum tempo, né, não vêm à nossa casa. Eu espero que se sintam novamente acolhidas e que voltem outras vezes, viu? E para iniciar a nossa noite, o nosso trabalho, vamos convidar a nossa companheira Lúcia para a leitura da página. Boa noite. Boa noite. O poder do amor. Acredita no amor e vive-o plenamente. Qualquer expressão de afetividade propicia a renovação de entusiasmo, de qualidade de vida, de metas felizes em relação ao futuro. O amor não é somente um meio, porém o fim essencial da vida. Emanado pelo sentimento que se aprimora, o amor expressa-se, a princípio, acelvajado, instintivo, na área da sensação e depura-se lentamente, agigantando-se no campo da emoção. Quando fluido, estimula o organismo e oferece reações imunológicas que proporcionam resistência às células para enfrentar os invasores perniciosos que são combatidos pelos glóbulos brancos vigilantes. A força do amor levanta as energias alquebradas e torna-se essencial para a preservação da vida. Quando diminui, cedendo lugar aos mecanismos de reação pelo ciúme, pelo ressentimento, pelo ódio, favorece a degeneração da energia vital, preservadora do equilíbrio fisiopsíquico, ensejando a instalação de enfermidades variadas que trabalham pela consumpção dos equipamentos orgânicos. Situação alguma, por mais constrangedora ou desafio, por maior que se apresente nas suas expressões agressivas, merecem que te niveles a violência, abandonando o recurso valioso do amor. Competir com os não amáveis é tornar-se pior do que eles, que lamentavelmente ainda não despertaram para a realidade superior da vida. Amá-los é a alternativa única à tua disposição, que deves utilizar de forma a não te impregnares das energias deletérias que eles exalam. Envolvê-los em ondas de afetividade é ato de sabedoria e recurso terapêutico valioso que lhes modificará a conduta, se não de imediato, com certeza oportunamente. O amor solucionará todos os teus problemas, não impedirá, porém, que os tenhas, que seja agredido, que experimentes incompreensão, mas te facultará a permanecer em paz consigo mesmo. É possível que não lhes veja a florescência naquele a quem o ofertas. No entanto, a sociedade do amanhã
vê-lo-á enfrutecer e beneficiar as criaturas que virão depois de ti. E isto sim é o que importa. Quando tudo pareça conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em volta, ainda aí não duvides do seu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na terra, amar sempre. Crucificado, sob superlativa humilhação, Jesus prosseguiu amando e em paz, iniciando uma era nova para a humanidade, que agora lhe tributa razão e amor. Divaldo Pereira Franco, Momentos Enriquecedores, por Meimei. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de infinita bondade e amor, ao nosso Mestre querido Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo por mais esse momento que temos o privilégio de desfrutar nesta casa, no Centro Espírita João Evangelista. Que possamos todos nós, Jesus amigo, como disse a página, despertar para o amor, porque nós sabemos que o amor é fundamental em nossa caminhada. O amor nos conduz diante de todas as coisas que necessitamos. Amar é amar a nós mesmos em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Abençoa, Senhor, esta noite, abençoe a nossa companheira querida, Rosileia, que vai nos trazer as reflexões sobre esse despertar em nós, que possamos sair daqui mais despertos para este amor que temos, cada um em nós, esperando ali para ser utilizado a todos os momentos, que ele possa ser assim uma renovação em nossas vidas, todos os dias. Senhor, abençoe cada lar aqui representado, abençoe todos os nossos amores dos dois lados da vida, abençoe, Senhor, essa casa, abençoe, Senhor, tudo que aqui acontece, a gratidão à espiritualidade amiga que está sempre aqui pronta para nos receber, nos ofertando tudo aquilo que necessitamos. Que saiamos daqui hoje mais leve, mais entendidos deste amor. E fica conosco, Mestre, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Antes de anunciar a nossa companheira Rosileia, eu quero fazer uma propagandazinha do nosso bazar, que hoje eu estou vestindo o modelito do bazar, que todos nós conhecemos, que nós temos um bazar na nossa casa, que também é uma fonte de renda, né, para a nossa casa, e que tem as companheiras lá que carinhosamente nos recebem. Então, quando vocês quiserem, façam-nos uma visita, eu já fiz a minha parte. E agora não, depois eu dou os outros recadinhos. Vou convidar a nossa companheira que está ansiosa para nos trazer as suas reflexões. Querida Rosileia. Boa noite, amigos. Boa noite. A Cida fala que a gente está ansiosa, mas a gente fica ansiosa mesmo. Não é a primeira vez, mas parece sempre que é a primeira vez. É tão diferente estar aqui. Eu sou professora e já estive muitas vezes, né, à frente de turmas, mas quem é professor e já esteve aqui sabe do que eu estou falando. É tão diferente essa energia que a gente sente quando aqui está. Então, muita gratidão por essa oportunidade abençoada. Que o Mestre permita que a espiritualidade nos conduza
para que as nossas palavras calem em nossos corações e sirvam para iluminar um pouco mais a nossa jornada. Nós hoje vamos refletir sobre esse tema, Despertar para Amar, e esse tema ele saiu do tema central do mês espírita que nós estamos vivendo em Saquarema, cujo tema é Quando o Coração Escolhe Amar, Jesus Nasce em Nós. Cada pessoa que fez reflexões em uma casa acerca desse tema escolheu um direcionamento a partir do tema central, que foi também o tema da Comerge, né? E aí, o convite que nos foi feito, nós escolhemos falar sobre o Despertar para Amar. Por que escolhemos esse direcionamento para o tema? Porque pensamos assim, né? Que bom, né? Quer dizer, que se nós amarmos, Jesus nasce em nós. Olha que fácil. Não parece? É tão simples. E aí, primeiro, nós vamos pensar assim, o que é Jesus nasce em nós? Porque, de maneira equivocada, a gente pode pensar assim, quer dizer que quem não ama não tem Jesus? Não. O Jesus nasce em nós é quanto mais eu amo, mais a minha sintonia se aproxima da sintonia do Mestre. E quanto mais próximo eu estou da sintonia do Mestre, da espiritualidade amiga, mais perto eu estou do destino que me cabe, que é me tornar um espírito mais puro a cada dia, né, criados para sermos espíritos perfeitos um dia. Então, despertar para amar. E aí nós pensamos assim, né, despertar para amar. Mas isso é simples, porque eu já amo. Nós amamos nossos filhos, amamos nossos pais, nossos companheiros e companheiras, amamos nossos amigos. Nossa, a gente já ama tanto. Mas aí, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Nós amamos nossos filhos, mas quando eles são rebeldes, a gente reclama. Que ingratidão, faço tudo por ele, faço tudo por ela, nem reconhece. Amamos nossos pais. Quando somos menores, se os nossos pais não nos agradam, não fazem alguma coisa do que desejamos, as crianças dizem até assim, né? Não te amo mais. Porque o meu amor depende de você me satisfazer. Amamos nossos amigos, nossos companheiros de jornada, mas se eles discordam da gente, se eles não retribuem os nossos agrados. Amamos os nossos esposos, esposas, companheiros, companheiras, mas se esquecer uma data importante, o amor fica balançado. Então esse amor que nós estamos acostumados a proclamar é um amor que espera a retribuição. É um amor que está contando em ser escolhido pelo outro. Será que é esse o amor? O que é despertar? Lá no dicionário informal, despertar é nascer, trazer existência, acordar alguém. Mas o que realmente nos interessa é no dicionário espírita, né? E lá diz que despertar é perceber o mundo que nos cerca, conectar-se com o universo e com a espiritualidade, com as energias que nos cercam além do material e do físico. Então, despertar para amar é criar essa conexão com a espiritualidade que nos cerca, com a espiritualidade que está ao nosso redor o tempo todo nos orientando e que a gente, por teimosia, insiste muitas vezes em não ouvir, né? Então, se esse amor que eu proclamo, que é um amor que exige retribuições, espera compensações, não é bem desse amor que nós estamos falando, o que é o amor? Aí lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fenelon nos diz assim: o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Gente, que alegria, né? Que bênção saber que ainda que eu seja muito rebelde, que ainda que eu não queira me aprimorar como eu devo, como eu posso e como eu mereço, e para aquilo que eu fui criado, ainda assim a essência divina que é o amor está em mim. Por mais que eu negue, por mais que eu não me esforce em proclamar esse verdadeiro amor, ele está em mim. E aí diz que desde o mais elevado até o mais humilde. Isso nos coloca uma reflexão de que os amores são diferentes, de que as etapas de amor são diferentes.
dependendo do grau da nossa evolução, dependendo dos desafios que nós vivenciamos, dependendo das experiências existenciais e reencarnatórias pelas quais nós já passamos. Isso significa que esse sentimento ele tem vários níveis. E aí, à medida que nós vamos passando por essas experiências, nós vamos percebendo que amor é mais que sentimento. Amor é ação. Amor é comportamento. Quando nós amamos verdadeiramente, nós mudamos o nosso comportamento, mudamos a nossa maneira de pensar, mudamos a nossa maneira de agir. E aí tudo vai ficar diferente, né? Na nota explicativa lá do Livro dos Espíritos, na questão 938, Kardec diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Olha que abençoados nós somos. Dentro de cada um de nós, independente do grau de evolução, do momento que nós estejamos, de quantas vidas já tenhamos vivido, dentro de cada um de nós existe amor, a essência divina. Além disso, está em nós a necessidade de amar. E aí, à medida que eu amo, eu sou amado. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, existe uma necessidade latente dentro de nós. Nós precisamos amar. Faz parte da nossa essência. Precisamos. A natureza deu ao homem essa necessidade para que a gente, até por mais rebelde que nós decidamos ser, a gente tem que amar, a gente precisa amar. E aí nós nos lembramos de Jesus, né? Que Jesus veio a esse planeta para quê? Para nos ensinar a amar. Jesus era o verdadeiro amor, plantando sementes, mostrando o caminho. E nós vamos percebendo, à medida que vamos, né, progredindo nesse nosso amar, nós vamos percebendo que neste mundo em que nós encontramos com tantos desafios a serem vividos, que só o amor é capaz de nos dar paz e tranquilidade para caminharmos, para que nosso caminhar vá florescer e para que a gente vá entendendo que aquela forma de amar que exige barganha, que exige que disputemos o sentimento com o outro, que exige retribuição, não é bem a maneira correta de amar. E se não é, quais são as formas de amar? Então existem outras formas de amar, outras maneiras além daquelas que eu conheço, daquelas que eu estou desenvolvendo. Se nós pensarmos pelo lado evolutivo, pelo aspecto evolutivo, nós vamos considerar alguns tipos. O primeiro estágio do amor é o amor infantil. O que é o amor infantil? É aquele amor que precisa de cuidado, que precisa de proteção. É aquele amor carente, que espera muito mais ser amado do que dar alguma coisa em troca. É o nível mais próximo do instinto. É aquele que nós vivenciamos na nossa infância primária. A questão é que muitos de nós, e aí é com cada um julgamento, passamos a existência inteira com esse amor no estágio infantil, esse amor que tudo espera, que acha que precisa de amparo o tempo todo, que acha que precisa ser cuidado, que entende que precisa ser amado e não precisa amar. Mas se nós caminhamos um pouco mais nas nossas vidas, vamos encontrar um outro estágio. Não parece muito melhor, né, gente? O estágio do amor egoísta. Esse nível de amor, ele se confunde com o nível anterior. A diferença é que aqui as pessoas não necessitam mais daquele amparo que obrigatoriamente as crianças necessitam. Não precisam mais, não tem mais aquela carência de cuidados que as crianças precisam. Mas, apesar disso, quem está nesse estágio de amor egoísta se coloca como centro de todas as coisas, embora não necessite mais, não tenha mais a necessidade desse amor, desses cuidados, se coloca sempre como centro. Eu te amo, mas o importante é o que eu penso, o importante é o que eu quero, o importante é o que eu desejo, o importante ainda é satisfazer as minhas vontades, os meus desejos. Infelizmente, muitos de nós
passamos boa parte da nossa jornada transitando aí por esses dois estágios de amor. E aí vale para cada um de nós as reflexões, né, acerca de onde é que nós nos encontramos. Será que nós já estamos aqui no amor amadurecido? O amor amadurecido, nesse estágio, as pessoas elas já se colocam a pensar no outro primeiramente. As pessoas colocam o outro em primeiro lugar. Elas já sabem compartilhar, repartir, conceder, dimensionar as necessidades que o outro tem. As pessoas que já estão desenvolvendo esse amor amadurecido, elas não se sentem humilhadas, ofendidas por ceder para que o outro seja feliz. Porque o importante em amar é ver o outro feliz. Porque quando eu faço o outro feliz, eu fico feliz, eu estou feliz também. Não há uma linha divisória entre esses estágios de amor muito marcante. Nós muitas vezes transitamos por todos esses estágios. Quantas vezes nós que já julgamos, não, meu amor já é aquele amor amadurecido. Quantas vezes em determinadas situações o nosso comportamento é daquele amor infantil ou daquele amor egoísta. Então, o que vale a gente pensar é em relação ao nosso dia a dia, no trabalho, na nossa família, na casa espírita, onde quer que na vida social, na maior parte do tempo, onde é que eu me coloco? Como é que qual desses estágios mais me caracteriza? Eu de vez em quando vacilo lá no amor egoísta, mas o que mais me caracteriza é o amor amadurecido. Então eu estou bem, né? De vez em quando eu tenho um amor amadurecido, mas a maior parte do tempo meu amor é egoísta. Vale a gente pensar o que eu posso fazer para mudar de fase. Não é? A gente é tão bom em mudar de fase, não é? A gente sabe todos os joguinhos aí, sabe mudar de fase, a gente quer mudar de fase no trabalho, para uma fase melhor, que ganhe mais. Quando se trata das coisas materiais, a gente é muito bom nisso. Então a gente precisa ser bom em cuidar de nós mesmos, né? Quando nós pensamos nisso, nós falamos, mas aí para aí? Claro que não, né? Existe um outro nível de amor, né? O amor de Jesus. Esse é o nível mais alto a ser atingido. Jesus era o próprio amor amadurecido. Ele é a própria mensagem de amor. É o nível que nós devemos ter como meta. E aí muita gente vai dizer assim, mas Jesus está lá em cima e eu estou aqui. Né? Se nós olharmos pelo tamanho do amor de Jesus, talvez seja essa a nossa posição em relação ao amor de Jesus. Sim. Mas o verdadeiro amor deve ser a motivação na nossa vida. Nenhum outro sentimento, além do amor, é tão cantado nas músicas que nós ouvimos e repetimos. Nenhum outro sentimento é tão falado nos versos. E muitas vezes nós repetimos essas canções e esses versos e não nos damos conta do que é que eles dizem. Nós podíamos parar aqui a nossa reflexão e ficar só citando trechos de canções que falam de amor para a gente pensar sobre elas. Mas eu vou pegar só um verso de uma canção que gosto muito, que chama Tocando em Frente, deve ser conhecida de muita gente. O intérprete mais conhecido é o Almir Sater. Vale a pena conhecer a história de como essa composição foi feita, porque ela é bem interessante. Num determinado momento, lá no refrão, ele diz assim: é preciso amor para poder pulsar. Grande verdade que o Almir canta para nós. Porque o amor é isso mesmo, é uma energia que pulsa dentro de nós. E tudo aquilo que pulsa traz vibrações. E tudo aquilo que vibra, irradia. E tudo aquilo que irradia no bem, nos leva para cima, nos joga para o alto, nos ilumina. E se nos ilumina, ilumina quem está ao nosso redor. Sendo assim, nós precisamos analisar se nós estamos nos colocando à disposição do verdadeiro amor. Se nós estamos colocando esse verdadeiro amor em tudo que fazemos, no campo profissional, no campo material, entre os amigos, entre os nossos familiares, porque geralmente é onde estão os nossos maiores desafios, né?
A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que ela diz que não importa o que você faz, nem quanto você faz, mas importa o amor que você coloca, o quanto de amor você coloca naquilo que você faz. Então, independente de se eu faço um grande ou um pequeno movimento, se ele é muito ou pouco importante para os demais, o que verdadeiramente importa para Deus é quanto de amor eu coloco nesse movimento que eu estou fazendo. Meu amor precisa ser doce, precisa ser forte, precisa ser ação. Não pode ser aquele amor nocivo que prejudica o outro. E aí parece uma contradição, né? Será que existem amores nocivos? Se o nosso amor é egoísta, se o nosso amor é possessivo, ele é equivocado. Se o nosso amor é permissivo, não disciplinado, ele se torna nocivo, porque a disciplina, diz Emmanuel, é uma grande demonstração de amor. É o hábito correto de proceder. E aí muitas vezes nós, somos permissivos com os nossas crianças, com os nossos jovens, sob a tutela de vou deixar porque eu amo, vou ceder porque eu amo. Isso não chama amor, isso chama permissividade. Nocivo. Falta de disciplina. Não vou corrigir porque eu amo, é tão pequeno, é tão grande. A nossa tarefa como pessoas, como espíritos que já tivemos oportunidade de conhecer um pouco mais do que os que são mais jovens, a nossa tarefa é conduzir ao caminho certo e não permitir o errado porque eles são jovens. Porque depois, quando eles se tornarem grandes e cometerem os erros, aí nós seremos parceiros na responsabilidade. Cuidado, as vovós, os vovôs, as madrinhas, os madrinhos, os tios queridos, a mãe e pai que tem que educar, vó é para estragar, madrinha. Quantas vezes nós ouvimos essa frase? Que tristeza, que feiura, gente. Madrinha, vó, vô e quem quer que ame aquela criança ou aquele jovem tem a tarefa, junto com aqueles que são os cuidadores, os responsáveis, de auxiliar. E se a gente não pode auxiliar, a gente auxilia se não atrapalhar. Mas isso é muita exigência. Não, olha, não são minhas as palavras não, por favor. Nós aqui somos só portadores dos estudos que fizemos, baseados na doutrina espírita, graças a Deus. Então, cuidado com essas demonstrações de amores nocivos. Quando o Chico começou a trabalhar com Emmanuel, ele perguntou o que ele precisava fazer para ser um bom trabalhador. Emmanuel disse o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. E o Chico justificou. O que hoje é virtude, ontem foi disciplina. E alguém tem dúvida da assertividade do conselho de Emmanuel para Chico? Acho que não, né? E será que alguém tem dúvida de que Chico seguiu à risca a tarefa que lhe foi concedida e os ensinamentos de Emmanuel para disciplina, disciplina e disciplina? Quantas vezes nós já ouvimos dizer que não estamos aqui a passeio? Então, qual é a nossa tarefa? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E já que temos que trabalhar, trabalhemos com amor, com felicidade, com alegria. Se for possível trabalhar naquilo que nós escolhemos porque nos faz felizes, que maravilha. Se não for, nós precisamos ficar felizes com aquilo que nós temos e aprender a amar. Porque quando a gente se debruça com vontade sobre essas questões, a gente consegue, nós somos capazes. Deus infinitamente bom e justo nos colocou todas as ferramentas necessárias para a gente vencer tudo o que nós precisarmos. Então, se nós não queremos que os nossos amores sejam nocivos, nós precisamos despertar para verdadeiramente amar. E o que é amar? Como esse sentimento se manifesta? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, porque às vezes a gente fala assim, bom, então eu ainda não sei amar. Eu acho que isso é uma consciência de todos nós, gente. Todos nós ainda não sabemos, todos nós estamos aprendendo. Mas não podemos ficar no, eu estou melhorando. E a gente não sai desse melhorando nunca. Né? E aí, perguntado, lá na instrução dos Espíritos, o Espírito de Verdade disse, se a gente não sabe o caminho, é só seguir essa orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E qual é o segundo? Pois é, instruí-vos. E nós temos um
um caminho facilitado com a doutrina. Não há uma só pergunta que a doutrina não responda. Agora é preciso procurar a resposta, né? Porque a resposta não cai do céu, o livro não se abre na nossa frente, embora muitas vezes quando a gente abre a página, a explicação está ali, né? Mas se a gente não abrir nem pegar o livro, vai ficar difícil a gente melhorar. A instrução a gente que tem que procurar. Se eu não sei o caminho, eu tenho que aprender. Se eu quero costurar e não sei costurar, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender como é que eu faço. É simples assim. Gente, o caminho é simples. Nós precisamos não complicar os nossos caminhos, né? O que é amar? Como esse sentimento se manifesta? Aí lá na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o amor, que acredito que todos já tenham, se não leram, já ouviram em música ou em fragmentos de poesia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. E aí ele mostra o amor simples, né? Como é que é o amor? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, quando Paulo traz esse cântico, ele, em suas palavras, ele nos fala de uma coisa que eu não sei vocês podem me dizer depois, mas que eu nunca tinha observado. Nesse trecho aqui, e claro que isso é só um trecho, né, que nós escolhemos, porque é um texto belíssimo, mas é um texto grande. Aqui nesse fragmento, Paulo nos aponta as 9 virtudes que compõem o amor. Depois vocês me digam se alguém já tinha pensado sobre isso. Ele mostra claramente ali as 9 virtudes que compõem o amor. Como eu fiquei imaginando que talvez alguns de vocês não tivessem prestado atenção nisso como eu nunca havia prestado, eu resolvi trazer para a gente analisar. E por que saiu assim fora? Não sei por que o slide aqui ficou assim, tá, gente? É coisa do computador. Bom, deixa eu dizer o que a gente tem ali. A gente tem ali um coração, como se fosse um quebra-cabeça. Ele está dividido em 9 partes e cada uma das partes vai aparecendo. Isso deveria ter aparecido o coração completo ali. Na outra vez que eu fiz, ele apareceu. Aqui ele não quis, mas a gente continua feliz assim mesmo, tá? A primeira a ser elencada por Paulo é a paciência. Se não aparecer ali, eu vou falando. A paciência é quando ele diz assim: o amor é paciente. O que é paciência? Paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Mas ele nos alerta, ele diz assim: isso não significa omissão ou submissão àquilo que os outros fazem de errado. A paciência é o equilíbrio mental e emocional que permite à pessoa sustentar com serenidade e firmeza qualquer relacionamento, até aqueles marcados por conflitos. E aí Emmanuel, para completar, ele diz assim: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que ama, que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outro. Ou seja, para Emmanuel, a paciência, eu só sou paciente quando eu verdadeiramente me amo. Porque se eu me amo, eu me compreendo. E compreendo as minhas limitações. Então eu posso compreender o outro serenamente. Fácil, né, gente? A segunda é a tolerância. Ele não quer sair no coraçãozinho ali, mas pelo menos está aparecendo. É a tolerância. Paulo diz assim: o amor não se exaspera,
não se exaspera, não se agrava, não se agride, não se desespera. Aí ele fala da tolerância. A tolerância é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes das nossas ou até totalmente opostas. O tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui seus pensamentos, seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de se comportar, ele age com tato, com cautela, com benevolência e procura extrair dos outros o melhor que o outro tem. Porque ele compreende que se eu sou imperfeito, se eu também tenho questões, desafios, o outro também tem. A vida das pessoas não são como nós gostaríamos. E quanto mais rápido nós aceitarmos, menos estressados nós viveremos, menos infelizes seremos e viveremos mais em paz. Até porque nós não somos exatamente como os outros gostariam que nós fôssemos, né? Acho que todos nós temos consciência disso, né? A terceira virtude que Paulo elenca como parte do amor é a benevolência. A benevolência, Paulo diz assim, o amor é benigno. A criatura benigna é aquela que se compraz, quer dizer, fica feliz, tem prazer em fazer o bem. Por que ela tem prazer? Porque a afetuosidade e a gentileza são características marcantes nesse espírito que já desenvolveu a benevolência. Ela se satisfaz com a alegria do outro, se satisfaz com a felicidade do outro, porque o amor genuíno, ele se realiza em ver o outro feliz, ele se realiza em impulsionar o progresso do outro. Dessa forma, amor não pode ser somente sentimento, ele precisa ser ação, porque se eu não me movimentar, eu não consigo realizar todas essas coisas. O Espírito André Luiz, ele diz que o verdadeiro amor para transbordar em benefícios precisa trabalhar sempre. E aí voltamos ao trabalho, né? Já sabemos, estamos a passeio, aquelas coisas que a gente já sabe, já leu, já ouviu, já repetiu, mas está fazendo? Aí é com cada um de nós, né? Aí, a próxima virtude é a incondicionalidade. Paulo diz lá, olha, o amor não procura os seus interesses. O que é a incondicionalidade? O amor incondicional é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, trocas, exigências, cobranças, para que ele possa se expressar. O amor incondicional é a atitude de quem não espera recompensas por aquilo, nem retribuições pelos benefícios que oferecem a outro. Tem um Espírito Hamed, ele diz assim: somos nós mesmos que nos iludimos em querer que as outras criaturas nos deem aquilo que elas não podem e ajam como nós imaginamos que elas devam agir. Nós ficamos esperando que os outros ajam como nós gostaríamos e aí ficamos infelizes e insatisfeitos. Nenhum de nós tem o poder de fazer o outro nos amar. É infantilidade nossa pensar nisso. Está em nós o poder de amar o outro. O poder de nos amar é com o outro. E é claro que o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir vai atraindo para perto de nós espíritos que estão em sintonia com as nossas energias. Mas a tarefa de amar o outro é nossa. A tarefa de nos amar é nossa. Mas a tarefa de fazer o outro nos amar não nos compete. Por isso, quanto menos nós esperarmos isso do outro, mais felizes nós seremos. Porque quem fica esperando muito, acaba ficando frustrado. A gente podia repetir um mantra todos os dias, né? Amo porque quero. Amo porque eu sou feliz amando. Amo porque está em mim amar. Amo porque foi criado para amar. Repararam? Nada do outro. Amo. Primeira pessoa. Porque a gente precisa cuidar da gente.
E aí tem a maturidade, a outra virtude do amor. Ele diz assim, ó, o amor não arde em ciúmes. Aí essa pega, né? O ciúme é uma inquietação, segundo Paulo, é uma inquietação mental e emocional. Quando é que o ciúme ocorre? Diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo ou alguém que nós julgamos que pertence a nós. Olha que doença! A gente acha que o outro nos pertence, porque é assim, né? Para uma pessoa é uma beleza, é meu marido, é a minha mulher, é o meu namorado, é o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai, é a minha casa, é o meu lápis, é o meu caderno, é o meu computador, tudo é meu. E aí é um sentimento de posse muito grande. O que desse tudo meu eu vou levar quando daqui eu vou partir e voltar à pátria espiritual? Quando voltarmos à pátria espiritual, levaremos o que verdadeiramente é nosso. Qual dessas coisas? Nenhuma. Então vamos deixar de ser bobos, né, gente? Vamos largar essa bobagem e vamos pensar no que realmente nós precisamos, né? E aí, o que tem ciúmes, ele tem uma visão possessiva do outro, e ele sofre porque ele acha que ele está perdendo aquilo que ele nunca teve, que ele nunca tem, porque a vida do outro não nos pertence, nem a dos nossos filhos, que pretensiosamente a gente às vezes acha. São aqui empréstimos. Acima de todas as relações, todas, está a relação de fraternidade. Acima de todas as relações, nós somos irmãos. E aí, se nós pensarmos nisso, mais do que mães, do que pais, do que avós, do que tios, mais do que isso, nós somos irmãos. Aí a gente fica menos ciumento. A gente tem ciúmes do lápis. A gente empresta o lápis para o outro e a gente fica tomando conta, que quebrou a ponta, que não devolveu. E aí parece exagero. Será? A gente nunca fez isso, né? É neurose. A gente tem que desconfiar de quem diz que nos ama, sente muitos ciúmes porque nos ama. Isso não é ciúmes, não. Isso não é amor, não. Isso é sentimento de posse. Eu quero ter o outro para mim. A sexta virtude que compõe o amor é o respeito. Diz Paulo assim: o amor não se conduz inconvenientemente. No tumulto das nossas emoções diárias, muitas vezes nós fazemos o uso inadequado do bom senso, do equilíbrio, né, do respeito com os demais. Esquecemos que a nossa liberdade termina onde a do outro começa, e a gente já falou isso tantas vezes, já ouviu isso tantas vezes, mas parece que a gente fala e ouve, mas na hora de exercitar, na hora de praticar, a gente fica meio esquecido, né? Nós somos, às vezes, inconvenientemente esquecidos. Bom, em nome do amor, nós não temos direito de ultrapassar os próprios limites, nem os nossos e nem os dos outros. Porque isso é igual àquela história da permissividade. O nome disso não é amor. Quando queremos que os outros pensem e ajam pelos nossos padrões, nós já estamos ultrapassando os limites. E aí a sétima virtude é o perdão. Ele diz lá: porque o amor não se ressente do mal. Em diversas situações nós ficamos cozinhando, ruminando o nosso rancor. Não deixamos que a raiva, que o ressentimento simplesmente passem por nós. É claro que o ideal seria nós não termos esses sentimentos, mas isso ainda não nos é possível nesse estágio em que nós, a maioria de nós, nos encontramos, né? Talvez alguns, não sei, não tenham essa capacidade. Mas se nós, por vezes, nos ressentimos, nos magoamos, sentimos até raiva, aconteceu, sentir raiva, passou, mas o que a gente faz? Toda oportunidade a gente relembra, toda oportunidade a gente reclama daquilo que já passou. Se o outro fez alguma coisa, o outro nem está lembrando mais do que fez. A gente já fica assim, tá vendo lá, tá lá feliz da vida, nem lembra o que fez para mim. Que bom que o outro caminhou, gente. E nós precisamos caminhar também. Se o outro vai se consertar, vai se melhorar, é problema do outro. Agora, quanto mais nós ficamos mastigando, ruminando esse ódio, essa raiva, esse ressentimento, o mal é nosso, nós é que ficamos com esse mal.
ainda sentimos, já que ainda sentimos essas emoções tão nocivas, na verdade, nós precisamos aprender a liberar, a soltá-las de nós. Né? Precisamos nos preservar desses momentos desagradáveis. Já vivemos um momento desagradável, parece que a gente gosta, né? Aí toda oportunidade a gente relembra. É gostar de sofrer, né? É agregar sofrimento desnecessário. E para isso nós precisamos desenvolver o perdão. O perdão pelo outro, que a gente acha que nos fez mal. Às vezes fez. Mas muitas vezes nós é que achamos. Muitas vezes o equívoco está em nós. E mesmo que isso tenha acontecido, nós precisamos também aprender a nos perdoar. Raramente alguém nos fere, alguém nos incomoda, sem que nós tenhamos uma parcela de participação nesse incômodo. Em geral, quando alguém nos incomoda, quando alguém nos fere, nós temos uma parcela de participação. E aí nós precisamos aprender a nos perdoar por eu ter me colocado nesse lugar. Às vezes a gente provoca o outro, né? Você sabe que aquilo vai magoar, mas você cutuca, aí depois o outro estoura, aí tem que me pedir perdão. Mas e eu? Então aprender a perdoar o outro, aprender a se perdoar pelos equívocos e seguir em frente. Agora, não dá para perdoar hoje pelo erro que eu cometi, amanhã fazer igualzinho, né? Nós já somos grandinhos para isso. Precisamos, se vamos errar, que sejam novos erros, que a gente não fique repetindo aquilo que a gente já aprendeu. Porque quando você erra alguma coisa que você não sabia, você ainda tem, né? Você diz assim, não, isso eu não sabia, não, agora eu aprendi, não vou fazer mais errado. Mas a gente não só comete novos erros, como a gente insiste em repetir aquilo que a gente já aprendeu, que a gente não precisa mais. Né? O que realmente sustenta a vida, uma vida de amor, é o desejo de compartilhar esse espaço amoroso com os nossos irmãos. Porque os nossos irmãos desafiadores. Porque amar quem nos ama, quem aparentemente nos ama, amar aqueles que são fáceis, que convivem conosco, isso é mole, né, gente? Isso não é fácil, essa tarefa, tudo bem, tudo certo. Agora, é preciso amar a todos. É completamente diferente sentir amor por aqueles que nós encontramos quando tudo parece que está no caos, quando os desafios são grandiosos, quando a gente é criticado. A 8ª virtude é a lealdade. Paulo diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A pessoa leal é ética em tudo que sente, pensa e faz. Suas atitudes são alicerçadas na honestidade, na sinceridade e, acima de tudo, na lealdade. Tem um ditado que diz, uma frase, um pensamento, que diz assim: viva de forma que quando pensarem em justiça e integridade, pensem e lembrem de você. Não vamos pensar nos outros, não vamos pensar só nós mesmos. Quando nós pensamos em justiça e lealdade, nós pensamos em nós. Fica aí, né? Por fim, a 9ª virtude que Paulo coloca como parte do amor, essas virtudes para Paulo compõem o amor. O amor é amor quando ele traz em si essas virtudes. É a humildade. Ele diz, porque o amor não se ufana nem se ensoberbece. Ufanar-se, ensoberber-se, significa não se torna orgulhoso, não se torna envaidecido. Dessa forma, Paulo coloca um selo, né, nos nossos lábios, assim, né? Trancando, fechando, para que nós não fiquemos nos vangloriando dos nossos gestos de paciência, de tolerância, de respeito, de perdão. Isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa jornada. Se o inverso ocorre, se eu não trago em mim essas virtudes, se eu preciso melhorá-las, trabalhemos. E se eu já trago alguma delas no meu dia a dia, na minha vivência, que ela não precisa ser proclamada, ela precisa ser
vivida. Lembram da lição? Que a mão esquerda não saiba o que a mão direita oferta? É isso. Ninguém precisa dizer, nós não precisamos dizer aos 4 ventos, eu agora já sou uma pessoa paciente. Quem é paciente não proclama. Então, o apóstolo Paulo, depois de falar dessas 9 virtudes, ele oferece uma síntese do que o amor é capaz, quando ele disse: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas não é tudo sofre, com esse sentimento de sofrer da gente, não. Jesus sofreu. E será que a gente acha que Jesus não sabia do sofrimento? Claro que sabia. E Jesus sabia da sua missão, da sua tarefa. Se propôs a isso por amor. Mas é Jesus. Sim, mas o Pai criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos, sem nenhum privilégio. Todos que se melhoraram, que chegaram à escola de espíritos puros, foi por trabalho, disciplina, devoção, trabalho, disciplina, devoção. Bom, depois que a gente entende o que é amor, a gente pensa assim, que força tem esse amar que nós queremos despertar em nós? Aí Joana diz assim, nesse livro Tesouros Libertadores, que é lindo. Aliás, Joana, é difícil pegar um livro de Joana e não dizer que seja lindo, né? Puxa a orelha da gente, nossa, a gente às vezes sai da leitura assim, até de olho fechado. Renasceste para amar, a fim de tornar-te uma fonte generosa de ricas energias que deverás espargir onde e com quem te encontres. Gente, olha que coisa mais linda. Nós renascemos para amar. E amando, nós vamos nos tornar uma fonte generosa de energias. E nós vamos espargir, vamos espalhar essas energias por onde quer que nós passemos e com qualquer pessoa, com qualquer um que nós encontremos. Olha que beleza! Imaginemos, assim, sabe aquela fonte que jorra água e que você chega perto e sente aqui? E ela diz assim, quando as criaturas descobrirem o poder do amor, jamais, gente, jamais aqui é maravilhoso, experimentarão desânimo ou sofrimento, porque identificarão em cada acontecimento uma necessidade inerente ao processo iluminativo, retirando a melhor parte da experiência com que se enriquecerá de paz. Acho que ele não quer mais. Bom, o que Joana diz é que quem experimentar o amor não vai ter desânimo, não vai ter sofrimento, porque nos desafios que surgirem, parece que a gente precisa, nos desafios que surgirem, nós vamos enfrentá-los entendendo que eles são uma necessidade nossa para nos iluminarmos. Então, à medida que nós despertarmos para amar cada vez mais, à medida que nós consigamos amadurecer o nosso amor, nós vamos chegar a esse momento de não nos desanimarmos, de não sofrermos. Quando um desafio nos parece mais complicado, porque vamos entender que são oportunidades de nos melhorar. Que bênção, né? Daqui a pouco nós estaremos lá. E aí, lá onde? Naquele amor de Jesus. E por que nós ainda não amamos como Jesus? Provavelmente muitos têm a resposta na ponta da língua. Jesus é o Espírito superior, o Espírito puro, de escola muito superior à nossa, tudo verdade. Mas até quando nós vamos ficar usando essa verdade como desculpa para sempre? Até quando a distância que nós nos colocamos de Jesus, que nós pontuamos, Jesus está aqui, eu estou aqui. Até quando essa distância que nós nos colocamos será a nossa justificativa para nós nos acomodarmos? O que é que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que é que nós estamos fazendo do ensinamento maior do Pai que nos foi trazido pelo Mestre? Quando o doutor lá perguntou para ele, Mestre, qual é o mandamento maior? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Toda a lei está contida nesses 2 mandamentos.
E nós? Estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Aliás, nós estamos nos amando? Será? José Carlos de Luca, o escritor espírita, juiz, ele diz que tudo começa pelo amor que devemos dar a nós mesmos. E se Jesus ditou a lei maior dizendo, né, amar ao próximo como a ti mesmo, em momento nenhum ele condenou o amor próprio, em momento nenhum ele disse que amar a si mesmo é egocentrismo. Muito pelo contrário, ele recomendou que nós aprendêssemos a nos amar, porque quem não se ama não ama o outro, quem não se entende não entende o outro. Então esse é o movimento. O amor ao outro, a nós mesmos e a Deus estão intrinsecamente ligados. Quanto mais nós conhecermos as inúmeras possibilidades desse sentimento e compartilharmos, mais felizes nós seremos. O relógio está olhando para mim. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus disse, né, para a gente amar o outro. Só quem ama está pronto para amar o outro. Só quem ama está pronto para carregar um pouquinho da dor que o outro tem que levar. Isso lembra alguma coisa a vocês? Lembra uma canção, né? Já falo dela. No livro Pequeno Príncipe tem um trecho, né? Um livro muito conhecido, talvez muitos tenham lido. Quem não leu vale a pena porque é belíssimo. A raposa, num certo momento, ela diz para o príncipezinho assim: tu te tornas responsável por aquilo ou por aqueles que cativas, né? E aí a gente tem, numa canção chamada Cativar, quando ela diz que nós precisamos prestar atenção nessas canções que cantamos. A gente fica cantando esse monte de letras por aí, a gente nem presta atenção na mensagem linda que algumas trazem ou na bobagem que outras trazem implícita, e a gente fica repetindo, né? Proclamando aos quatro ventos, ensinando para as crianças, inclusive. Quando ela diz, né, cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que outro tem que levar. Quando eu cativo o outro, quando eu amo o outro, o que é carregar um pouquinho da dor? Não é a gente passar pelo desafio do outro, não, porque a dor do outro é dele, mas é estar junto, é se colocar ao lado, é dizer: eu estou aqui, conte comigo, com o meu abraço, com o meu olhar, com o meu carinho, com o meu trabalho, se for alguma coisa que eu possa fazer. Diz mais à frente, cativou-te-se alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. E aí parece assim, né? Poxa, quer dizer, eu fiz uma coisa boa para o Lenivaldo está feliz, agora eu sou responsável pela felicidade do Lenivaldo, eu aqui vou ter que fazer o Lenivaldo feliz. Não é isso, o sentido é outro, o sentido é maravilhoso. Se eu tive a possibilidade de fazer o meu irmão feliz, eu sou responsável pela felicidade dele, no sentido de que bênção eu ter podido e ter aceitado a ação de fazê-lo feliz, mesmo que seja um pouquinho. Então, que maravilha! Quanto mais nós formos responsáveis pela felicidade do outro, mais nós estaremos amando. E repito, não é fazer a tarefa do outro. A dor do outro é do outro, mas eu posso estar junto. Depois tem um outro trechinho que diz assim: num deserto tão só, entre homens de bem, vão tentar cativar, viver perto de alguém. Quantas pessoas estão ao nosso lado num deserto tão só e nós não as enxergamos? Quantos estão vivendo num deserto ao nosso lado e nós não damos a elas o copo d'água que mataria sua sede? A sombra para refrescar o calor. Ao nosso lado, nós vivemos cheios de pessoas que vivem num deserto tão só. A gente não precisa ir muito longe para procurar, não. O que a gente está fazendo por essas pessoas, por esses nossos irmãos? Amar é amar a todos. Emmanuel diz: amar a todos, a quem quer que seja. E aí amar a quem quer que seja é complicado, né? É complicado porque nós fazemos um movimento pequeno, fazemos um esforço pequeno. Mas quando nós queremos aprender alguma coisa de material, o nosso esforço é grande. Quanta gente aqui nunca pensou em lidar com a área de informática, com as tecnologias que hoje em dia sabem tudo? Quanta gente nunca pensou em cozinhar e agora faz comidas maravilhosas? Quanta gente nunca pensou em surfar e é capaz de se esforçar e conseguir? Eu, se resolver, vou pedir para minhas amigas ali. Então, assim,
Que movimento nós estamos fazendo para amar? E aí, fica aí a nossa lembrança em relação a essa canção, né? Na página que a companheira Lúcia leu no início das reflexões dessa noite, começava assim: acredite no amor e vive-o plenamente. O amor solucionará todos os teus problemas. Solucionará não significa que o amor vai fazer as coisas que você precisa fazer. Significa que a inspiração vem, que a coragem vem e que se a gente fizer a ação e o movimento, nós conseguiremos. E para que a nossa noite, a nossa reflexão da noite, as nossas reflexões, melhor dizendo, sejam reflexões, se encerrem, concluam de uma maneira alegre, eu sempre escolho uma poesia para terminar as nossas reflexões. Mas na noite de hoje eu escolhi uma canção. É claro que eu preciso de ajuda, porque quem me conhece já sabe que eu sou super desafinada, né? Eu tenho que abandonar o microfone. Mas entre tantas canções lindas que falam de amor, eu escolhi essa, porque essa todo mundo sabe cantar, para que a gente termine essa noite com vozes. Vamos gastar a nossa voz, porque não perde, só multiplica. Vamos começar a pensar nesse cativar e nesse amar de um modo alegre. Coloca aí, companheira. As ilustrações são do Pequeno Príncipe, para vocês ficarem com vontade de ler. E aí todo mundo sabe, quem não sabe aprende, porque a letra está lá. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Comovendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Que a nossa jornada seja para cativar os nossos irmãos. Que a gente aprenda a cativar a nós mesmos. Que ninguém mais fique só ao nosso lado. Que a dor do outro possa ser carregada um pouquinho por nós. Esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Um deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Gratidão, meus irmãos, por terem me cativado nessa noite que para mim foi tão feliz. Tomara que todos vocês se sintam cativados por mim. Que a gente nunca mais se sinta só e permita que os nossos irmãos fiquem só ao nosso lado. Bom, nós agradecemos, a companheira Rosileia pelas reflexões, nós sabemos que, como disse a página, o amor é o que nós precisamos, da nossa vida.
ao nosso lado no deserto. Possamos fazer a diferença para a vida do outro. Nós temos recadinhos para passar, sabe, gente? Nós temos o enxoval de bebê na nossa casa, nós estamos precisando de doação de pouquinhos de recém-nascidas, principalmente recém-nascidas. Pouquinhos novos, elas em bom estado. Quem puder, eu acredito, para alguma coisa, tá? Só procurar a secretaria, os companheiros falando, sabe, palavrões. Na próxima sexta-feira, a palestra da nossa casa é sempre pelos companheiros nossos aqui do SESC. Nessa sexta-feira, nós teremos a palestra do livro de Joana de Ânimos, Desperte, Seja Feliz, com o tema O Médico Interno, da companheira Dedé. E não sei se ela vai ter algum acompanhante. Vamos ficar aí na expectativa. Na próxima quarta-feira, dia 3 de maio, nós teremos na nossa casa o companheiro Paulo Almeida com o tema Nada Acontece por um Acaso. Realmente um tema também bastante interessante, né? E como a Rosileia falou, nós estamos no mês de abril, né? A nossa região aqui do 39º CEU, comemorando o mês espírita. E para encerrar o mês espírita, no dia 29/4, nós teremos com os companheiros Lenilson e Bianca, que já são conhecidos nossos, né? O tema da palestra vai ser o tema do mês espírita. Quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. Vai ser na UCEAB, às 17 horas. E agora é aquele momento do passe. É um momento único, né, de cada um de nós. A dirigente do passe é a companheira Vanessa. Os nossos passistas são Cristiane, Daniele, Helena, Georgina, Neuza Rocha e Lenivaldo. Após o passe, aqueles que desejarem podem retornar aos seus lares e aqueles que quiserem permanecer conosco, fiquem à vontade. Por favor, mantenham-se em seus lugares, que a companheira Renata vai conduzi-los à sala do passe, para que isso não atrapalhe o trabalho lá dentro do passe, para a harmonização de todo o ambiente. Vamos permanecer em silêncio, levando conosco as reflexões dessa noite e essa ambiência. Aqueles que fizeram a conversa fraterna, quando sair do passe, pode pegar a resposta comigo ali na salinha do som. E agora eu vou convidar a nossa companheira Rosileia para a nossa prece de encerramento. Pai querido, nós agradecemos pelo dom da vida, pelas inúmeras oportunidades que nos dás diariamente. Obrigada, Senhor, porque temos em nós tudo que nos é necessário para progredir e para amar. Mestre Jesus, gratidão por todo o amor que vieste nos ensinar e continua a nos envolver. Amigos da espiritualidade que conosco aqui estão, preparando a audiência dessa casa, tratando aqueles que necessitam, harmonizando essa nossa casa de luz. Gratidão por todas essas bênçãos, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, levar para as nossas vidas as Tuas palavras. Não são as minhas, não são dos nossos companheiros aqui encarnados, mas as Tuas palavras que nos chegaram através do Mestre Jesus. Que elas sejam condutoras das nossas vidas, que as nossas jornadas sejam fortalecidas pelos Teus ensinamentos, que a nossa coragem cada vez mais seja viva e pertinente com os desafios que nós precisamos enfrentar. Que nós possamos, Pai, com a Tua luz, caminhar cada vez mais firmes, cada vez mais conscientes de todas as bênçãos que recebemos e de tudo aquilo que podemos realizar.
Permanece conosco, Pai, aqui, agora e sempre. Nos conduza depois de volta aos nossos lares, em segurança e tranquilidade. Gratidão, Pai amado. Que esta noite fique em nossos corações, que a Tua luz permaneça em nós. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Até Gente, eu semana queria que vem. aproveitar Fiquem com para Deus. agradecer aos